tá? Inclusive, se vocês, né, gostarem do evento e quiserem compartilhar o link do evento com algum amigo, sintam-se à vontade. Começando com uma breve introdução, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Isadora, eu sou responsável pelo marketing, pelo time de Customer Engagement da Hello Austrália, o time de Customer Engagement que está aqui também presente nesse evento, a Tairine e a Nájila, duas profissionais incríveis que estão aí a serviço, né, dos estudantes internacionais na Austrália, da Hello. Hello Austrália, que comemorou neste mês, no dia 18, no último dia 18, 18 anos, maioridade, né, Paula? Então, já pode ser presa. A gente até brincou, mas realmente foi uma alegria muito grande para a gente, 18 anos aí, transformando vidas por meio da educação e da experiência internacional, né? Para quem não conhece, a Hello tem 5 escritórios na Austrália: Sydney, Melbourne, Brisbane, Sunshine Coast e Gold Coast. E para quem já conhece, né, a gente está sempre à disposição, nosso time aí de anos de experiência preparados, e temos também a Hello Migration, né, que surgiu no início do ano passado, início de 2024, justamente por essa demanda, né, do mercado, dos estudantes internacionais, principalmente daqueles da Hello que, né, amam a Austrália, que querem pensar nos próximos passos na Austrália, em outras possibilidades de visto. Então, se você também, né, é estudante hoje, mas tem intenção de entender um pouco melhor sobre seus pathways imigratórios, pode entrar em contato com a gente por meio das redes sociais e agendar um horário com a Hello Migration. Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que esse ano é muito importante ressaltar que a gente vive um momento da imigração em que eles são ainda mais rigorosos, né? Então, nesse momento é que a gente percebe o quão importante é vocês se associarem a empresas, né, com experiência, empresas sérias, né, Paula? Tanto para a renovação do visto de estudante, quanto para o seu tax return. Eu imagino que vocês já ouviram falar de várias pessoas que oferecem serviço e tal, mas, gente, esse ano, né, sempre foi, mas a gente pode dizer, a gente tem visto os requests das aplicações de visto, inclusive até comentei com a Paula, eles estão pedindo, né, comprovações do tax return dos últimos anos. Então, assim, é essencial que vocês tenham essa consciência e esse evento é para isso, tá? É para que vocês entendam, para que vocês saiam daqui bem informados, se não optarem por fazer o tax com a COPE, mas que vocês pelo menos tenham a instrução e a informação para tomarem decisões sábias, né, e conscientes. Isso é algo que a gente se preocupa bastante. Então, queria agradecer a presença de vocês. Sei que todo mundo que está aqui está interessado em informação de verdade, né, com pessoas com experiência, como a Paula. Queria também agradecer muito a Paula, que, assim como a Hello, né, Paula Cope, que é a fundadora da Cope Accountants, que é nossa parceira aí de mais de década, né, Paula? Queria muito agradecer sua presença, o seu tempo, que a gente sabe que é valioso. E mais um ano aí, né, nessa parceria tão importante que a gente acredita tanto. Então, muito obrigada pela sua presença. Ah, é um prazer, Isa. Muito obrigada a vocês da Hello, mais uma vez, por contar com, para me convidar para participar desse seminário. É com muita alegria que eu venho fazer mais um seminário com a Hello. Eu já tenho 14 anos, mais de 14 anos de Cope e desde o início, né, meu primeiro escritório foi dentro da Hello Austrália, então sempre muito Sim, feliz com o sim. pessoal da Hello. E desde Uhum. lá temos essa parceria incrível, né? E conheço o José também, fundador da Hello já há muitos anos, então, Sim, sim. A gente prazer. fica muito feliz, né, com parcerias assim, e que tem, além do aspecto profissional, também, né, uma relação pessoal bem bacana. Tava com o pessoal, eu conversei com, né, a gente estava pensando em uma forma de ser algo interativo também, porque a gente sabe que às vezes, principalmente, né, por Zoom, fica às vezes um pouco maçante, muita informação. E a Paula disse que não tem problema, tá? Se vocês interromperem, fazerem perguntas. Só peço que deixem o microfone desligado e só abram quando forem fazer as perguntas, tá? Não tem problema interromper ou deixar para fazer as perguntas depois. E
temos, já havia anunciado nas redes sociais, inclusive quem não segue ainda a Hello e a Coop, por favor, comecem a seguir, é muito importante para a gente, é onde a gente passa as principais informações, tá? É, já anunciado, Lu, eu vou te colocar no mute só para. Eu acho que era você mesmo. Tinha anunciado que teríamos uma surpresa da Hello, mas agora temos duas surpresas, uma da Hello e uma da Coop. Vocês que Uhum. estão aqui, eu vou pedir para que mandem o nome de vocês é, no chat. Por quê? Porque todo mundo que está participando desse webinar já garantiu US$ 50 de desconto na sua renovação de visto com a Hello. E além disso, a gente tinha falado, né, Paula, de 10% de desconto no Tex Betano com a Coop. Mas para quem participar aqui, o desconto vai ser maior, né, Paula? Vai ser maior, vamos dar 15%. Exatamente. Então é muito importante que vocês, por favor, coloquem no chat o nome completo de vocês. A gente vai bater né, com as inscrições do form. Ah, Isa, mas eu não preenchi o form. Não tem problema. Mandem o nome no chat e preencham o form depois, que ainda está na bio da Hello, e aí a gente vai bater e vai garantir esses dois descontos para vocês. US$ 50 de desconto na renovação de visto com a Hello e 15% no tax return com a Paula. Era Tá. essa a surpresa, pessoal. Mas vamos lá, vamos começar. Paula, com você. Não. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que é muito importante, né, para as pessoas que vieram, participaram, né, que estão participando, porque a gente sabe, todo mundo é busy, todo mundo está na correria, mas quem tira um tempo do dia para poder participar de um seminário, que é importante, né, para todo mundo, tem uma recompensa, né? Nada mais justo do que terem uma recompensa por estarem aqui, né, gastando o tempo, né, deles para participar. Mas vamos lá, como a Isa falou, eu gosto de uma apresentação mais interativa, não preciso estar aqui falando por uma hora e depois vocês abrirem pergunta. Às vezes, se eu no decorrer da conversa, se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem vir questionar, porque às vezes a gente pode até esquecer, né? Nossa, já falou tanta coisa, qual era a minha dúvida mesmo, né? Então, a gente pode bater esse papo aqui que eu acho que é legal. Como a Isa falou, né, a minha apresentação, ela está mais voltada com a relação do tax return aqui da Austrália. Mas, se vocês preferirem, a gente pode já ir para o assunto da saída definitiva e começar com esse assunto e depois a gente vir para o tax return da Austrália. Mas o que é que vocês preferem fazer? Porque não está nos meus slides a questão da saída definitiva, né? Mas eu posso mandar depois para Aham. a Isa encaminha para todo mundo. E a gente Paula, acho que pode a gente pode começar com esse. começar, sim. Tá, Acho que podemos começar com beleza. o tema polêmico da saída definitiva. Exatamente, exatamente. Esse primeiro, pode até deixar esse primeiro slide, que é mais sobre a gente, né? A Coop é uma empresa de contabilidade aqui na Austrália. Eu sou CPA, né? Sou tax agent e tenho um time de mais eu e mais três contadores, né? E mais uma pessoa que é administrativo. Mas eu estou nesse mercado já, né, mais de 15 anos, eu já faço tax return, eu já estou na Austrália há 19, então há 18 anos que eu faço tax returns aqui, desde a época da Hello. Então, mas que eu abri empresa já foi há mais de 14 anos, né? Nós temos o escritório em Brisbane, nós temos o representante na Sunshine Coast, Gold Coast e um em Sydney, né? Então, nessas 4 localizações, nós, obviamente, todos brasileiros, falamos português, inglês também, temos bastante clientes que não são brasileiros, ou que são South Americans, ou que são australianos, mas que normalmente vêm do brasileiro, né? Engraçado. O brasileiro que traz. E o que é Ainda mais legal, com dinheiro, né, Paulo? É bom, Exa- assim, a gente se sente mais seguro, ainda mais se tratando de exatamente. saúde e dinheiro que eu falo. A gente vai e busca sempre um médico ou um contador brasileiro. Exatamente. Advogado, contador, médico, as 3 profissões, o pessoal busca falar o português. E foi daí que eu abri a empresa, né? Quando eu vi a necessidade, eu já estava fazendo bastante tax return dos amigos, amigos de amigos, e eu falei, não, eu acho que as pessoas querem, né, fazer esse serviço com o contador brasileiro, e aí eu peguei as licenças todas, fiz tudo que tinha para fazer para ter essa empresa, e estamos aí até hoje.
né? Mas a gente faz não só tax return, mas a gente faz contabilidade de empresas, né? Se as pessoas querem set up um novo business, abrir trust, partnership, tudo, né? Tudo relacionado à contabilidade a gente faz, né? Então, damos business advice também, tax advice, então a gente está aí para todos esses tipos de serviços. E como eu falei logo no início, eu não sou contadora no Brasil, né? No Brasil eu sou formada em administração e a contabilidade eu fiz na Austrália, então eu sou contadora na Austrália. Então eu não tenho como fazer declarações de imposto de renda do Brasil, por exemplo, tá? Só para deixar isso, né, chamar a atenção disso aí. E o que eu vou falar aqui são informações que eu tenho por ser contadora aqui, que por curiosidade eu preciso entender, né, também de como é que funciona lá no Brasil. Mas a saída definitiva, né, é justamente um procedimento que você tem que fazer quando você deixa permanentemente o Brasil para morar em outro lugar ou quando temporariamente você passa mais de um ano fora do Brasil. Então, se você está aqui até com visto estudante, ou o que quer que seja o seu visto, mas você passou de um ano, você deveria fazer, né, a saída definitiva, né? Ou se você já saiu do Brasil com intenção de residir permanentemente em outro lugar, você também deveria fazer essa saída definitiva do Brasil, né? E nada mais é do que uma comunicação. Você se comunica com a Receita Federal que, olha, eu saí, não estou residindo fiscalmente, para residência fiscal, não estou mais residindo no Brasil, estou em outro país. E aí o seu CPF basicamente vai dar fica em stand-by, né? Você não tem mais obrigações de fazer tax returns, no caso, declarações de imposto de renda no Brasil, até quando você decidir voltar, e aí né, você retorna e reativa o seu CPF e as suas documentações no Brasil. E aí, existe, obviamente, também datas específicas, né? Quando você procura informações, você vê que essa declaração, essa comunicação deve ser feita até o último dia de fevereiro, né? Do ano seguinte, no caso, você ficou o ano passado inteiro fora, por exemplo, você vai ficar esse ano fora, ano que vem até fevereiro, você tem que informar a receita da sua saída definitiva, né? E por que que a gente tem que fazer isso, né? Que eu acho que é a grande pergunta de todo É. mundo. E se a gente não fizer, né? Eu tenho imóvel, eu É, recebo um dinheiro. Como é que. Essa é a pergunta. Qual que é a consequência, né? justamente o ideal de você fazer é de você não correr risco de você ser bitributado, porque não existe relação entre Brasil e Austrália nessa parte fiscal, não existe acordo. Então, se eu saio do país, estou morando na Austrália e não faço a saída definitiva, eu supostamente tenho que estar declarando meu imposto de renda todo ano no Brasil com as rendas do que eu ganhei aqui na Austrália. E aí eu já estou pagando imposto aqui, porque eu sou obrigada a pagar imposto aqui como residente, eu vou ter que pagar lá também. Então, você vai pagar imposto em dois países. Então, obviamente, antigamente, você não ouvia falar, né? As pessoas o governo não se comunicavam, a tecnologia não era tão avançada como é hoje, os bancos não informavam, né? Então, as pessoas deixavam. Até eu deixei, né? Eu tô aqui há 19 anos. E antigamente, assim, Paulo, eu tenho 6 anos de Austrália. Antigamente, recente, né? Assim, Recente, é antigamente recente. recente, Isso, você foi exato. de 2 anos pra cá, vamos dizer assim. Dois, três. Exatamente. É. E aí você me falou dessa questão, né? A Isa me comentou. Nossa, a pessoa está fazendo a declaração lá no Brasil, já está aparecendo a conta daqui da Austrália. Isso, para mim, foi uma surpresa, eu não estava sabendo disso. Uhum, Nossa, para mim é um choque, né? Imagina, então agora sim. os bancos estão se comunicando, os governos estão Uhum, se comunicando, porque a uhum. informação está de fácil acesso também, né? É tudo Exatamente. online, é tudo muito fácil para você Uhum, pegar informações desse tipo. Então, mais do que nunca, é importante que você faça essa declaração de saída, né, do uhum. país, para você evitar que seja bitributado, né? Além E, de, e,
ter problema com o seu CPF, por estar em situação irregular, porque se você não faz a saída, você deveria estar fazendo declaração todo ano, né? Exato, exato. O que eu vejo aqui muito, Paula, é que assim, muitos estudantes falam assim: "Ah, Isa, mas não tem como eu fazer a saída definitiva, porque, igual como eu comentei, eu recebo um aluguel, eu tenho um imóvel, eu pago um financiamento". É muito pessoal, né? O importante é que você entenda o risco que você está correndo. A partir do Exato. momento que você dá a saída definitiva do Brasil, você é tratado como estrangeiro no Brasil. Brasil deveria pagar um imposto como um estrangeiro. Maior como um estrangeiro. Então, assim, tem pessoas que são extremamente certinhas e vão querer fazer tudo de acordo, então vão pagar mais imposto, sim. Ou então, pessoas tranquilas, É o preço, né? É o preço que a gente exatamente. paga de você querer ter coisas no Brasil e estar morando em outro país. É a mesma coisa Uhum, quando você virar cidadã, né? Ou uhum, permanente residente aqui na Austrália e você compra uma propriedade. Eu tenho várias situações como essa. A pessoa já morava aqui há anos, comprou propriedade e agora quer voltar para o Brasil. Acontece. uhum, uhum, E aí ele, quando continua, ele deixa de ser residente da Austrália, para uhum, fiscalmente falando, passa a voltar a ser brasileiro. tá. Só que ele está recebendo aluguel na Austrália, porque o imóvel dele está aqui, ele está recebendo Aham. aluguel aqui. Ele declara aqui também como não residente. E E aí ele paga como estrangeiro. ele paga o imposto. Olha só. É a Ah, mesma coisa, é o mesmo raciocínio. uhum. Infelizmente, é o preço que a gente paga, né, por ter Sim. imóveis e bens em diversos países e residindo em outros países, entendeu? Mas essas são as regras dos países. E todos os países, eu acredito que seguem a mesma regra. Você tem coisas aqui, mas você não está residindo aqui, então você vai ter que Uhum. continuar pagando os taxas em cima daquela renda ou daquela rendimento que Isso. você teve naquele país que você ainda deixou os seus bens, entendeu? Eu até acredito que países que tenham acordo com o Brasil, de repente os Estados Unidos, eu acho que é diferente por ter o acordo, né, Paula? Mas países É. como a Austrália que não tem, Não tem. não tem muita saída. Exatamente. É que você, por exemplo, se você já paga o imposto, se, por exemplo, eu moro aqui, tenho coisas no Brasil, né? Vamos dizer que tiver Uhum, outro acordo. O, uhum. se nesses rendimentos que eu estou tendo no Brasil, eu já estou pagando imposto, eu não preciso pagar de novo aqui, né? Isso, Aí isso. já Você fica entra mais como seguro. crédito. Uhum, uhum. Exatamente. Exato. E a parte de pagar o imposto no Brasil, se você não der a saída pelo seu rendimento da Austrália, é convertido no real, né? Então, se você Exato, é tá muito pior. Na minha 70 mil opinião, dólares é muito pior. você paga Tem imposto de nem milionário no dúvida. Brasil, né? É muito melhor você pagar os 15%, por exemplo, imóvel, Aham, parece que é 15%, sim, né, sim. do Uhum, aluguel. É melhor os 15% do que você pagar o uhum, imposto do que você ganha aqui, que é muito maior e é em dólar, né? uhum, exato, exato. Então, Não, maravilha. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre eu esse, acho que tinha algumas no chat aqui, tinha umas Ah, perguntas. sim, temos no chat. Vamos ver. Pergunta. Opa, Tá me ouvindo? Sim, tô sim. Ah, ouvindo. tá. Obrigada. Não, é só porque, como vocês falaram que é uma coisa mais recente, tipo, sei lá, 2, 3 anos pra cá, eu saí do Brasil já faz mais de 6 anos e eu nunca declarei imposto no Brasil porque eu nunca ganhei o suficiente pra declarar. E aí eu fico pensando assim, tá, será que eu deveria também fazer a saída definitiva agora? Eu eu estava até olhando, oi, Daiane, eu estava até olhando online que você pode fazer a saída retroativa Retroativa. até Uhum, 5 anos para trás, né? uhum. Ah, Você sim. É, coloca, não, na minha saída, na verdade, foi tal data, e aí uhum. você é considerada não residente desde da data que você saiu. Mas você fala que você tem rendimentos lá de qualquer. Mas Não, não tenho. Não, mas não tem você rendimento. teria que fazer a declaração lá de imposto de renda, mesmo sem ter que pagar, né, Paula? É igual aqui, É Quando porque eu você faz a nunca saída fiz. definitiva, você não precisa mais fazer. com a série definitiva. Mas se você não Sim. tiver dado a série definitiva, por mais que você não atinja o mínimo para pagar o imposto, teoricamente a declaração de imposto de renda tem que ser feita. Eu tava. Desculpa, Gurias. Oi, eu sou Isis. Eu Pois, estava olhando e ouvindo porque eu tô na mesma situação. Eu nunca bati o mínimo, eu nunca fiz imposto de renda, não sei nem como é que se faz esse isso negócio. é muito engraçado, porque eu vejo muito com os estudantes. Eles falam assim: Isa, o que é tax return? É o imposto de renda, mas eu nunca fiz imposto de renda. Mas é um pouco isso que acontece.
a partir, né, que você É porque no Brasil tem essa questão. Se você ganhou até um certo valor, você não precisa fazer declaração, porque você é considerado isento. isento isso. E aí você. Mas o que o governo tem informação, né? De, Uhum. normalmente, porque lá no Brasil é muito mais. No Brasil eles sabem que eu sou pobre e não preciso fazer. Aqui na Austrália é muito. Aqui na Austrália, a diferença da declaração de imposto de renda aqui na Austrália é que ele espera você informar para ele o que é que você fez, o que é que você trabalhou. Apesar de que, obviamente, quando você trabalha como funcionária, como tax file number, a informação Uhum. vai direto para o HO. Mas quando você trabalha na BN, eles não tem como saber quanto é que você ganhou, deixou de ganhar. No Brasil, Exato. não. No Brasil, qualquer invoice é registrado e paga o imposto na hora. Então, é diferente. Uhum. Então, para a Receita Federal no Brasil saber se realmente você é isento ou não, eles conseguem ver, né? E, Sim. e se você realmente é isenta, eles já sabem, você já te isenta da declaração. E, Mas Daiane, só uma observação. A gente falou que foi algo recente, na verdade, isso sempre foi assim, tá? Mas é com é, o avanço da tecnologia, os links, né? Vamos dizer assim, o ATO com o Departamento de Home Affairs, com a Receita Federal do Brasil, com a tecnologia, tudo começou a ficar mais arriscado você não se organizar fiscalmente, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, né? A Paula pode falar melhor, mas tem como você fazer retroativo e é, considerando que, por mais que você não pague imposto no Brasil pela renda que você faz em real, se você não fizer a saída, a Receita Federal pode te cobrar imposto da sua renda daqui, né, Paula? daqui, e aí que vira o problema, né? Porque, como Uhum, a gente falou, o valor daqui em dólar é muito alto, né? Se os uhum, estudantes hoje em dia estão ganhando muito bem, né? uhum, Tiro porque eu tenho meu sobrinho que se mudou há 4 meses para cá, uhum. 19 anos, e está ganhando muito bem, Sim. sabe? E principalmente para aqueles que não têm, assim, não movimentam dinheiro no Brasil, né? Então, Isis, Daiane, não sei se é o caso de vocês, mas se vocês não têm imóveis, não têm É renda, melhor que faça melhor. saída, melhor Exato, ainda, porque aí exato. vocês não têm risco nenhum e não vai ter que pagar nada no Brasil, mesmo que você seja não residente lá, você não tem nada lá. Uhum. Então, Essa não vale a saída eu pena posso não fazer fazer. daqui? Ou eu tenho que ter É, alguém que faça isso lá? eu tava fazendo a pesquisa sobre isso, tá? E você tem como fazer pelo site da Receita Federal sozinha, fazer a declaração de saída. Ou você pode usar um contador ou advogado lá no Brasil, de sua confiança, para fazer para você. Mas eu imagino que seja algo muito simples, tá? É uma declaração simples que você faça online, mas óbvio, aí tem que ver se você ainda tem acesso. Às vezes, se seu CPF ainda tiver com algum problema que você já está aqui há muitos anos, aí talvez você não consiga entrar na Receita. Então, e vocês nunca fizeram essa declaração antes. Então, se vocês tiverem problema em acessar a Receita Federal para fazer essa declaração de saída, aí você entra em contato com o contador de lá, ou advogado também. Exato. Eu vi aqui também mais perguntas da Carolina, mas isso só se você movimenta dinheiro no Brasil. Não. Isso você pode não movimentar nada lá, né, Paula? E Não, movimentar aqui é indiferente. basicamente a regra é, você saiu do país e está mais de um ano fora, ou saiu permanentemente para morar em outro lugar, você deveria fazer a saída definitiva. É só isso que eles falam. Tá, na verdade, eu trabalhei, voltei para a Austrália em maio e eu continuei trabalhando para minha empresa no Brasil, empresa que era meu employer, até novembro. Então, no imposto de renda de 2024, eu declarei, porque eu era CLT, enfim, paguei, né, tudo foi descontado na fonte, e o meu visto vai aqui até dezembro, e talvez eu vá aplicar para um sponsor de trabalho, mas ainda não tenho certeza. Então, não fiz minha saída definitiva e tenho investimentos no Brasil. Então, tenho 3 contas, Itaú, XP e Nubank, que tem dinheiro meu lá rendendo. Eu não movimento, mas meu dinheiro está lá. Então, eu não posso fazer a saída definitiva, certo? E como no seu caso, como você fez a declaração de 24 já, né? Porque você ainda era empregada por uma empresa no Brasil até dezembro e tal, tal, tal. Então você fez a declaração agora no início desse ano
para 2024, eu, no seu caso, e você ainda tem o visto até dezembro, eu esperaria para ver se você vai renovar esse visto ou não. Se você decidir ir embora, você volta para o Brasil, vida que segue. Se você resolver estender, eu faria a saída definitiva. E aí, Mesmo Caroline, com investimento? aí você tem que Mas aí você informar tem ao que seu informar os banco que bancos que você é você fez. estrangeira. Exato. E aí você Entendi. vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto por conta disso. E sobre os investimentos. Sobre os Mesma rendimentos, coisa. na verdade, né? Tá, Você paga sobre o rendimento, você não paga pelo sim. dinheiro que está lá, sitting there. É só o que render, né? Talvez os bancos também, eles tenham uma taxa especial para que um estrangeiro tenha uma conta no Brasil, entendeu? Então, isso pode ser diferente imediatamente quando você informar ao banco. Mas em termos de imposto, como a Paula falou, são só sobre os rendimentos. Antigamente, as pessoas não faziam a saída definitiva justamente porque era muito difícil ter qualquer coisa no Brasil quando você não era residente. Mas hoje em dia já é mais fácil, já tem mais essa. Não, você consegue abrir uma conta sem ser residente, você consegue ter um investimento sem ser residente. Mas antigamente não, você não conseguia fazer nada, você não conseguia ter nada lá no Brasil. E aí dificultava. Por isso que a maioria das pessoas não faziam lá atrás, né? Essa saída definitiva. Você não conseguia ter nada no Brasil. Mas hoje em dia já é possível, né? Você ter contas, você ter investimentos, pagando o imposto a mais, né? De não Exato. residente. Eu Mais acho que alguma pergunta, pessoal? Acho que esse tema, esse tema, eu acho que a gente acho que falamos tudo, né? maravilha. Desculpa, eu voltei aqui o slide. Agora vamos começar sobre o tax da Austrália, né, Austrália. Paula? Agora é o assunto que eu domino. E- Eu domino isso aí. É, vamos lá, pessoal. Então, assim, só para Ai, poder dar uma introdução aqui, né? Porque como a Isa falou, muita gente não sabe, às vezes não sabe nem o que é o tax return, ou nunca fez uma declaração antes e tal. Então, aqui na Austrália, a Receita Federal da gente é o Australian Taxation Office, que a gente chama de ATO, né? A gente já dá uma abreviada e chama de ATO. E é o órgão responsável, né, pela toda essa parte fiscal, né, dos impostos aqui da Austrália. E todo mundo que reside aqui na Austrália, mesmo estando num visto temporário, visto estudante, que seja, né, para poder trabalhar aqui, precisa aplicar para um taxable number. Eu acredito que todo mundo aqui tem um taxable number, né, porque assim que você chega, eu acho que a primeira coisa que a agência fala para você, olha, você tem que abrir uma conta, você tem que abrir um taxable number. Eu acho que os dois primeiros steps para você quando isso. você chega aqui. Porque sem esse número você não consegue fazer nada, né? Você não é residente. E aí você não consegue abrir conta no banco, você, né, não consegue ter um trabalho e por aí vai. E para você, eu acredito também aqui nesse grupo, tem pessoas que trabalham no ABN, né, que é o Australian Business Number. Para você ter um ABN, você tem que ter o Tração Number. Então, para qualquer coisa, tem que ter o Tração Number. Então, esse número é como se fosse seu CPF, né? E vocês têm que guardar com muito cuidado esse número, porque se alguém descobre seu número de taxonômio, consegue fazer um monte de coisa no seu nome, te fraudar seu documento, fraudar seu tax return, e pode ser um baita problema, Nem né? fala, Paula. Eu até ontem fiz uma enquete, não sei se vocês acompanharam no Instagram da Hello, mas perguntei se era seguro. Eu fiquei impressionada com essa pergunta, me deu um ataque de pânico quase. Se era seguro informar os seus dados do MyGov para um contador fazer o seu tax. E E o grande pessoal parte falou das sim, pessoas falaram que sim. E eu falei, gente, vocês informam a não conta de banco pode. para terceiros, a sua senha do banco para terceiros, é praticamente a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa o MyGov. O MyGov é igual uma conta de banco. O ano passado, olha, era difícil ter pessoas com taxonomia compromise, né? O que é um taxonomia compromise? É quando alguém usa seu taxonomic number para poder fazer alguma aplicação que não sendo você, e aí depois a gente, né, o contador, a pessoa descobre, avisa para o HO e aquele taxonomia fica compromise. Antigamente era raro eu ter clientes com taxonomia compromise. Cada ano está ficando pior. Cada vez mais pessoas que
passou o tax file number ou passou o acesso do MyGov para uma terceira pessoa, e eles fizeram a declaração de GST, fizeram um tax return para receber $8.000, recebe esse dinheiro, só que você não tinha direito a receber esse dinheiro. Aí quem fica com a dívida é você, até você provar o contrário. Uma confusão Exatamente. danada, você não consegue fazer nada, é uma dor de E cabeça. infelizmente, né, Paulo, isso tem sido muito comum aqui nesse É muito comum. É tax muito return de pessoas que são contadoras, porque assim, né, às vezes a lógica entre os países do tax return, ou do imposto de renda, é mais ou menos a mesma. Então, pessoas que têm conhecimento no Brasil, por exemplo, começam a oferecer o serviço de tax return, só que não são licenciadas, não são contadores licenciados na Austrália, e aí falam que faz por até um preço mais acessível, camarada. Aham, uhum. fazem, né, como se fosse você no seu, no seu MyGov, e aí se fizer algo errado, não tem responsabilidade nenhuma, Sim, que é não como se tem. você estivesse fazendo. E ainda tem a parte que ele pode usar os seus dados para fazer outras coisas, né? Exatamente, exatamente. Então, com o seu tax phone number, você, aí provavelmente a pessoa já sabe seu nome, seu dado de Uhum, nascimento, você consegue fazer tudo para você. Pode abrir cartão exato. de crédito, pegar empréstimo, pode fazer Uhum, tudo. Então, é um perigo. Então, muito cuidado e como a Isa falou, as pessoas que, para poder, eu, tax agent, né, o time que trabalha comigo, outras empresas de contabilidade que são sérias, que têm as licenças, a gente não usa MyGov, a gente tem o nosso próprio acesso ao HO, chama o Tax Portal, tá? A gente tem o nosso portal com HO para Tax Agent. A gente faz todas as declarações de lá. A gente não precisa acessar seu MyGov. Eu não preciso ter acesso a nada do MyGov seu. Eu só preciso ter acesso às partes do tax, do imposto e que eu consigo acessar pelo meu portal, né? Pelo meu portal, eu tenho acesso a saber onde é que você trabalhou, onde está o seu superannuation, sabe quantas bancárias você tem investimento. Eu consigo acessar isso pelo meu acesso e não pelo seu MyGov. Então, nunca eu e nenhum taxeja sério vai pedir acesso ao MyGov. Se pedir, você já sabe que essa pessoa não tem licença e ela não poderia estar fazendo esse táxi por você. Porque, como a Isa falou, se a pessoa faz com você e ela faz alguma coisa errada, quem paga o preço é você. Você não tem como provar que foi uma outra pessoa que fez, porque foi pelo seu acesso. Se foi um taxeja que fez alguma coisa errada, ele vai. Você pode culpar o taxeja, não, uhum. ele Tem a fez essa responsabilidade. informação, né? O que não acontece? Porque eu, pelo menos, a gente faz um trabalho sério, então a gente faz as coisas certas. E se tiver algum problema, o tax office liga para a gente para poder resolver a situação. Então, ter esse embasamento, ter esse suporte, no que, não só de fazer o seu tax return, mas ter esse suporte que, se quiser, caso aconteça alguma coisa, a gente está ali para lidar com o HO. Nossa, tira um peso danado Não tem seu. E preço. o seu tempo. Porque cada Uhum. ligação para o HO está sendo 40 minutos de espera. Tá horrível, às vezes mais de uma hora. Então, você pensa assim, se você faz uma coisa certinha com o Tax Agent, e ele vai estar te dando todo o suporte, qualquer coisa acontecer, ele vai resolver, olha que diferença, né? Do que se você Com faz sozinha, certeza. a É o dor de barato que sai cabeça, caro, né? O nossa, dor famoso. de cabeça que vai te dar, Sim. né? Isso é isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui na Austrália, né, como eu falei, você pode trabalhar no Tax File Number, né, como funcionário de alguém, ou você pode trabalhar na ABN, que cada vez mais se tornou comum as pessoas trabalharem na ABN. Eu acredito que muito se deve ao fato da questão das horas de trabalho, porque na ABN você não mostra, né, quantas horas você está trabalhando, no Tax File Number não, você ganha por hora. Então, cada vez mais o ABN está comum. Mas quando você trabalha no Tax File Number, você tem 3 tipos de contrato. Ou você trabalha com full-time, que é aí já a pessoa que já está com um visto permanente, ou visto de trabalho, que é liberada a trabalhar full-time. Ou part-time, né? No caso, ela trabalha até as 24 horas por semana. E o casual, que aí a pessoa vai quando é chamada, quando pode, não tem vínculo empregatício, né? Tem as horas irregulares. Ela vai ter direito a superannuation. Muita gente acha que casual não tem direito a superannuation, mas tem direito a superannuation. O casual não tem direito a férias e sick leave, né? Porque aí é só o part-time e o full-time que tem. Mas aí o que é interessante ressaltar é que por ele não ter direito a férias e sick leave, ele tem direito a ganhar 25% a mais nas horas, no valor da hora. Então, se minha hora
é 20, né? Ninguém ganha mais $20 a hora, mas se fosse 20, o part-time, o casual ganha 25. Ele ganha 25% a mais. Justamente por compensar dele não ter direito a sick leave e annual leave, entendeu? Então, às vezes a pessoa, prefere trabalhar casual porque vai ganhar mais naquele momento, né? Durante a semana ela está ganhando mais. Mas se você tem dúvida de saber, estou sendo paga pelo valor correto, não estou. Cada indústria, cada área que você trabalha tem um award do cleaner, tem um award do driver, tem um award da área de construção e por aí vai. Então, você pode checar nesse award se você está sendo paga corretamente ou não, né? Maravilha. O Tax File Number, né? A empresa ela fornece tudo o que você precisa e quem trabalha na BN é como se você fosse seu próprio business, que eu vou até mencionar. Não, pode passar, Isa. Desculpa, eu acabei passando aqui essa parte do. Pode passar. Né, essa questão esse formulário é do Tax File Number, que eu ainda vejo muita gente errar. Muita gente erra. Muita gente ainda erra. Porque tem a pergunta, né, se você... esse formulário está até um antigo, mas o novo ele pergunta, are you Australian resident for tax purpose? Aí a pessoa normalmente coloca que é a foreign resident, né, na Uhum, pergunta 8 ali. uhum. A pergunta 8 as pessoas colocam que é foreign ou não é residente, mas se você está aqui ou pretende estar aqui por mais de 6 meses, você já é considerado Já é. residente para táxi. Então, você tem que colocar essa pergunta sim. Porque se você coloca não, a taxação, o desconto de imposto vai ser muito mais alto. É como estrangeiro, né, Paula? Exatamente, é aquilo que a gente está Exato. falando, né? Então, Uhum. E você na acaba... 9 também eu vejo que muitos estudantes erram. Então, Na é 9 assim, também. né? Não erram, mas colocam um novo Confundem, né? entender e aí vira e mexe e falam, Isa, eu acho que o meu empregador tá me roubando. É, E eu falo, exatamente. "Deixa eu ver aquele Coloca a culpa formulário." no empregador, exatamente. Às Não, vezes tem alguma acontece coisa um equívoco, errada. mas assim, normalmente é por conta desse formulário. Então, eu sempre falo, se você tem alguma Exatamente. dúvida no preenchimento, ou o empregador ele costuma ajudar, ou então É, pode vir aqui na Hello, assim, né? A gente presta esse é. suporte para os nossos estudantes para a gente ajudar a preencher juntos, né? Uhum. E a pergunta 9 que a Isa estava falando, a pergunta 9, você responde sim, se aquele for seu principal trabalho, né, onde você Uhum. trabalha mais horas, você trabalha bastante, e você responde não, caso aquele ali é o seu segundo emprego, que você vai de vez em quando. Uhum. E aí você realmente, quando você coloca não, você paga mais imposto, se você coloca sim, você paga menos imposto. A diferença é essa. Mas às vezes é importante você, às vezes, ter que colocar não. Porque se você Uhum. está com 2, 3 empregos e sendo um principal e os outros, caso aí você está tudo como sim, todos eles estão como sim, muito provavelmente você não vai ter pago imposto suficiente. E aí no Uhum. tax return você vai ter taxa a pagar em vez de ter taxa a receber. Então, Uhum. essa pergunta, pensa um pouquinho, vê Mas direito. Às se, vezes, por exemplo, você marcou equivocado, no momento do tax return, você consegue ajustar isso, vamos dizer. Aí exatamente. provavelmente você vai pagar o imposto ao invés de receber, né, Paulo? Exatamente. E Uhum. quando você coloca não e aí paga muito imposto, e aí no final do ano a gente faz a declaração, é onde vai dar aquele checkmate, né? Tipo assim, isso aqui foi tudo que eu Exato. ganhei, isso aqui foi o imposto que eu paguei. Se você pagou mais do que você deveria, você recebe de volta. E o bom é que aqui na Austrália eles pagam super rápido. 10 Uhum. dias pagando, não é como o Brasil que demora, né? Essa parte. Não, Então, por isso que o pessoal corre para marcar o tax return, já porque pode fazer já quer logo. receber. A Isis de Oliveira, ela pergunta, ela Eu comentou vi aqui, aqui. a questão, né? No meu trabalho, eles me pediram para eu pôr que não E era, não era Austrália residente. Mas é porque o negócio é que muito australiano acha eles não isso. sabem. Eles não Aham. sabem. E aí ele Tá fala, vendo? Por isso que é importante vocês entenderem. exatamente. Aí o australiano fala, não, você é do Brasil, você é brasileira, você não está residindo aqui. Você não é residente permanente, então você não é residente. Só que às vezes ele Uhum. não sabe que se a pessoa está aqui há mais de 6 meses, ela já é automaticamente considerada residente para táxi. Exato. Ou se tem a intenção. Então, por exemplo, se você chegue para Intenção. ficar 6 meses
E aí você tem um visto de 6 meses, você já é australiano para Você fins de... já, desde quando começa, você já pode colocar que E aí 10 tem uns estudantes ainda que tem, tipo assim, chegam para estudar 5 meses. Aí falam, não, mas eu vou renovar com certeza e tal. E aí, é, aí já coloca que é também já residente, coloca, entendeu? exatamente. É bom que a Isis vai pedir para mudar, e é bom saber. Eu vou ficar Isso, doida o bom é que você amar. pode mudar. Você pede o empregador para preencher de novo, fala, Uhum. olha, preenchi errado, e aí muda, e aí você começa a ser taxada corretamente. Então, não tem problema, não é uma coisa definitiva, entendeu? Maravilha. E aí vamos, o ABN, né, que eu estava falando, né? O ABN você é por si só, né? Você é dono do seu negócio, você já não tem nenhum benefício do empregador. Você que define o valor da sua hora, né? Supostamente deveria ser isso. Olha, meu Uhum. serviço, eu faço esse serviço, eu cobro tanto. Você quer, não quer? Beleza. Entendeu? E aí você terminou o serviço, você manda o invoice para o seu cliente, ele te paga, tá tudo certo. Ninguém deve nada a ninguém. O ABN não necessariamente teria direito ao superannuation, não tem direito a férias e nenhum benefício, né? Então, e aí, muitas pessoas às vezes perguntam também, que eu mencionei aqui, do GST. O GST é mais para pessoas que trabalham com a BN e já faturam mais de 75 mil no ano. Se você não fatura mais 75 mil no ano, você não se preocupa com o GST e você também não coloca na sua invoice que tem GST. Porque se você não é registrado, você não pode cobrar do cliente o GST. E o GST é o Imposto sobre Serviço ou Produto, né? É Goods and Service Tax, basicamente, o nome de GST. Então, você cobra 10% a mais do seu serviço ou do seu produto para cobrir esse imposto que você, na verdade, é do governo, que você repassa para o governo. Mas se você não é registrado, você não informa isso na sua invoice, não coloca em lugar nenhum, tá? E na sua invoice você pode criar, é tão fácil hoje em dia, né? Criar invoice, tantos modelos online e fica super tranquilo, Sim, tem tá? vários, tem aplicativos, mas é importante você ter e guardar essas invoices justamente para o momento do tax return, porque é você que vai ter que apresentar. Exatamente, você precisa nos informar quanto é que você ganhou, né? Quanto é que você faturou no seu business e tudo mais. E aí a gente chega à questão do que é um tax return. Um tax return nada mais é do que a declaração de imposto de renda, né? Que é a declaração anual, feita uma vez ao ano, onde você vai ali mostrar para o governo quanto que você ganhou e quanto que você teve de despesa. E aí eles vão fazer o cálculo, né? Que eles têm que fazer, baseado no quanto você ganhou, do quanto você deveria ter pago de imposto. E aí eles vão ver, você deveria ter pago 5 mil, você pagou 6, então vou te dar revolver $1.000, né? Então, e assim, independente de quantos trabalhos você teve, de quantos, eu botei primeiro emprego, botei segundo emprego, botei que era não residente, independente disso, a declaração vai lá. Você é residente? É, massa. Você ganhou quanto? Ganhou 100 mil? Baseado em 100 mil, você tem que ter pago 25 mil de imposto, vamos dizer. Você só pagou 20, então você tem que nos pagar o restante. Você pagou mais, você tem que devolver, né? E assim, muita gente pergunta, qual é o valor do imposto? É 10%, 15%, né? Ele é gradual. Então, assim, a gente vai até mostrar já já o nosso, aí, a nossa tabelinha, né? Que é aqui desse ano fiscal e que vai continuar para o próximo ano, que é até 18.200 você é isento, você não paga nenhum imposto, né? Mas mesmo assim, nós recomendamos que você faça a declaração, porque senão o governo não sabe que você ganhou menos de 18.200. E aí, se você deixar uma declaração em aberto, significa que eles podem te mandar uma multa, porque você não está cumprindo com suas obrigações fiscais. Então, a gente aconselha, mesmo você sabendo que você não ganhou mais do que 18.200, que você não deveria pagar imposto, mas você fazer a declaração para o governo saber dessa informação, senão ele não sabe, né? Então, de 18.200 a 45 mil, você paga 16, antigamente era 19, então isso foi uma das ajudas que o governo liberou por conta do custo de vida, inflação, etc, etc. Então, foi um benefício que o governo trouxe para os indivíduos, né, para o pessoal que trabalha aqui na Austrália, eles reduziram a taxação, mas era 19, agora é 16%, né? Aí depois ele passa a ser 30%, antigamente era 32,5%, e aí vai até 135 mil. Depois de 135 mil a 190, passa a ser 37%.
acima de 190 mil é 45%, ou seja, a taxação da Austrália é muito alta, se você comparar com o Brasil depois, né? Se você parar, porque eu acho que o do Brasil não passa de 25%, se não me engano. É, eu E aqui paguei, não, aqui a gente chega a 45%, né? Então é alto demais. é alta, mas nas duas certezas que a gente tem na vida, é que a gente vai morrer e vai pagar imposto, né, Paulo? E Então, assim, é bom saber que a gente está pagando para o país que a gente está vendo onde o dinheiro está sendo isso, investido, né? exato, pelo A menos a gente gente tem tem a segurança, segurança, a gente tem. Para quando você tem a residência, você tem direito ao tudo. Medicare, todos os benefícios do hospital, de atendimento, tudo sem precisar pagar nada, né? Uhum, Tem as rodovias, tudo muito, muito bem feito, a infraestrutura daqui é muito boa, né? Então, uhum, pelo menos a gente vê onde o dinheiro está indo, né? isso. E E óbvio, aí, né, que quando você tem principalmente quando você está fazendo seu tax return com o contador e que você tem um business, a gente vai tentar te ajudar a diminuir esse imposto. A gente vai fazer o que sim, é no nosso alcance e que esteja dentro da lei para que você pague menos imposto. A gente não está aqui para, ai, não, vai pagar o máximo que tem que pagar. Não é bem assim. A gente vai uhum. te ajudar, a gente vai tentar te beneficiar para você pagar não tanto imposto. Principalmente nessa parte das despesas, né, Paulo, que a gente ainda Exatamente. vai falar, vocês com conhecimento sabem o que que pode, né, entrar como despesa e, enfim, a Paula vai falar. Aí É. mais à frente a gente tem aí o período, né, Isso é importante Uhum, saber. A partir de 1º de julho, começa a poder mandar a declaração. uhum, O prazo vai até 31 de outubro, mas quando você está fazendo com o Tax Agent, você tem até maio do ano que vem, tá? Você já uhum. ganha uma extensão de prazo, né? Mas se você está fazendo sozinho, você tem até 31 de outubro para fazer. E como eu falei, é bom fazer em dia para poder evitar que tenha multa, porque E cada vez todo, que o governo está tá dando multa, tá dando cobrando juros da pessoa, então, para poder não criar problema, fazer dentro do prazo, né? ainda mais se você for receber, né, tiver coisas para Exato, se receber, tem a melhor você receber, é melhor você já receber fazer logo, com o quanto certeza. antes. Agora, às vezes é melhor esperar um pouquinho, né, porque 1º de julho Isso que eu ia já é falar. o semana Isso que que eu vem. ia falar. Exatamente, que já primeiro já é terça-feira. É melhor esperar só um pouquinho, porque a gente tem que esperar o seu empregador finalizar o seu income statement, que a gente chama, né, o total, né, de ganhos de imposto que você pagou é chamado income statement. Então, ele tem que esperar ele finalizar isso com o HO, ele dando o ok, fica lá tax ready, ou seja, tax está pronto para ser feito. Mas além do seu empregador, é preciso esperar que os bancos, caso você tenha dinheiro em banco que está te rendendo juros, principalmente ultimamente que os juros estão sendo altos, então as pessoas estão tendo um bom rendimento de juros. E isso entra como income também no seu tax return. Então, tem que esperar os bancos finalizarem isso aí, com o HO. E também quem tem, não muitos estudantes, mas quem já está no permanente, é importante esperar que o plano de saúde privado que a pessoa tenha mande a informação para o HO. O, você, como estudante, você não precisa informar plano privado, tá, gente? Isso é só para residentes permanentes ou cidadãos. Você, no visto estudante, o seu plano de saúde é obrigatório, isso não entra no seu tax return, tá? Só para poder deixar claro também, para não confundir todo mundo. Mas tem coisas que a gente precisa esperar a informação finalizar para entregar a declaração, né? Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Tudo Ó, eu tenho uma certinho? dúvida da Catarina. Ah, quem reside na Austrália trabalha remoto, outro país, por contrato de serviço, recebe salário em uma conta australiana também. Sim, também. Tá? Como você reside aqui na Austrália, né? Todas as rendas que você recebe aqui, independente que veio de fora, deveria ser declarada no seu tax return daqui. Mas é importante saber, Catarina, você essa empresa é de fora, pelo que eu estou entendendo, mas você tem a residência aqui ou você é estudante, visto estudante? É Oi, importante tudo bem? saber. É de fora, sim. Eu ainda tô num bridging para realmente ser aí residente, todos os direitos. Por isso que eu tô entendendo exatamente no que se aplica aí nesse bridging. Mas faz sentido. Acho que a sua primeira resposta
também faz sentido, eu só queria realmente confirmar O seu se é visto o caso ou não. Catarina, normalmente. É, Tá? O seu Brand Visa, ele carrega as condições do seu visto anterior. É. Aí o que que acontece, que é importante entrar nesse assunto que a Catarina falou. Por conta que foi um serviço, tipo, você trabalhou para aquela pessoa, mas você mora aqui, recebeu aqui, isso você declara. Agora, se você, por exemplo, está num visto temporário e, no caso, tem rendimentos no Brasil ou em outro país, no rendimento do banco, aluguel, eh, cripto, o que seja, você não precisa declarar isso na sua declaração daqui, enquanto você está nesse visto temporário, tá? Entendi, Enquanto você está nesse Bem de Vida, você não precisa declarar esses rendimentos que você recebe fora. Mas porque você entendi. recebe aqui Ok, e você existe aqui, essa parte do serviço você precisa declarar. entendi. E isso, já aproveitando, isso se aplicaria em transação internacional? Porque no caso a gente está falando de uma remessa internacional, mas se for o caso desse recebível, por exemplo, ser uma conta do Brasil, eu movimento então esse valor para uma conta da Austrália, e isso também enquadraria ou já é uma outra situação? Olha, boa pergunta, porque assim, porque o que acontece? Quando você faz um visto de estudante, um visto temporário, né, que você chega na Austrália, você tem que comprovar a renda, correto? Você tem que comprovar que alguém vai te bancar quando você Sim, mora aqui na Austrália. Então, essas remessas Brasil-Austrália, você não precisa declarar e você não precisa pagar imposto sobre E isso. atualmente é até bom, né? Para mostrar o perfeito. vínculo, E- tá? Exato. Então, Catarina, se esse serviço que você recebe no Brasil e depois você, Catarina, manda do Brasil para cá, você não Uhum. precisa pagar imposto sobre isso. Meu, tá assim por conta do ciclone. Teve um ciclone aqui no começo do ano. E aí, tipo, era tudo reto. Mas com o ciclone, cagou tudo. E aí ficou esse fundo. Isso que eles estão colocando areia. Peraí, essa questão do. Eu acho que foi sem querer. Foi sem querer. É. Obrigada, Paula. Sem problema, Catarina. Ah, tá, a Tássia perguntou o prazo dos bancos para mandar informação. Tanto dos bancos como dos empregadores, eles têm até o dia 14 de julho, tá? 14 de julho para os empregadores mandarem informação. Às vezes o banco, normalmente é dentro desses 14, mas às vezes eles pedem uma extensão até o final de julho. Mas muito provavelmente até o dia 14 de julho vai estar tudo lá, tá? Porque eles têm que correr realmente, o HO entende e pressiona essas entidades, essas empresas, que a que mande logo, porque o empregado, ele quer fazer a declaração dele e quer receber o refund dele, né? A Carolina perguntou que ela já saiu do emprego. Ah, sim, mesmo você já tendo saído, essa informação provavelmente já está no HO e já deve estar como finalized, porque você já deixou a empresa. Então, essa informação também já vai estar lá e ele também é obrigado a mandar, mesmo que você não esteja mais trabalhando com ele. Tá? Vamos keep going. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né, de manter os dados protegidos, né, somente tax file number você só passa para o seu tax agent ou para o HO, Centerlink, essas coisas. E vamos lá. O que é que você precisa para fazer o tax return, tá? Aqui, de uma certa forma, é mais simples do que no Brasil também, tá? Essa parte, que a gente não declara, aqui não se declara bens, tem várias despesas que não se colocam, então é mais simples, né? A gente vai precisar, obviamente, dos seus dados pessoais, né? Para onde você vai receber o seu refund, seus dados, né, de endereço, telefone, essas coisas. O seu tax file number, nós, como tax agent, a gente precisa para poder acessar, adicionar você como nosso cliente no nosso portal, então a gente precisa desse tax file number. A gente vai precisar da cópia do passaporte, né, para ter certeza que os nomes está tudo batendo bonitinho. E a gente precisa também da questão do Medicare Entitlement Statement. O que que seria isso aí? Aqui na Austrália, como eu acho que eu já mencionei isso, o australiano, o residente permanente, ele tem direito ao Medicare, tem direito a usar o hospital, o serviço de saúde pública. Vocês com visto temporário, vocês não têm direito a usar o Medicare. Só que, o que que acontece? Quando a gente faz o tax return, a declaração de imposto de renda de vocês aqui, a gente, se a gente não coloca você como isento,
você vai ser cobrado o Medicare. E o Medicare aqui é 2%, ou seja, é um valor significativo. 2% do que você ganhou. Então, 2% de $500 são 1.000, ou de $50.000 são $1.000, entendeu? Então, é um valor significativo. Então, para que você não seja cobrado esse Medicare, já que você não tem o direito e você não tem usufruto daquilo, a gente pede esse Medicare Entitlement Statement justamente para mostrar que você é isento. Mas precisa fazer essa aplicação, porque senão o governo não vai te dar a isenção e vai te cobrar aquele Medicare. Então, e aí o outro benefício de fazer com o Tax Agent, com a gente, pelo menos com a COP, a gente faz esse processo por você, você não precisa se preocupar com isso, tá? E o que mais que a gente precisa fazer na declaração? A gente precisa dos seus ganhos, no caso, o income statement dos seus trabalhos, de todos os trabalhos. Então, muito provavelmente a gente vai perguntar, tá, a gente vai ter acesso a uma lista de empresas que você trabalhou e a gente vai te confirmar. São todas essas empresas que você trabalhou? Ou teve mais alguma? Porque às vezes as pessoas esqueceram, né? Ou às vezes a pessoa, não, nem lembrava que eu trabalhei para esse lugar. Então, é bom lembrar disso aí, de onde você trabalhou, para poder te confirmar se as informações são corretas. O pessoal que trabalhou na BN, a gente precisa de tudo que ganhou, né? Tudo que faturou naquele período. E aí é sempre, qual é o período, Paula? É de 1º de julho do ano passado a 30 de junho desse ano. Esse é o ano fiscal da Austrália. Não é de janeiro a dezembro, é de julho a junho, tá? Então, tudo que você ganhou nesse ano, você tem que saber o que você, total que ganhou na BN, os trabalhos que você teve no Taxonama e também as despesas que você teve relacionadas ao trabalho, que a gente vai falar daqui a pouco. E como eu falei, esse Savings Account, que é os rendimentos, né, de juros que aquela conta te deu, né? A gente teve pergunta da Marjorie e da Carolina no chat. Tô vendo aqui. A questão do Medicare. Tá, ótima pergunta, Marjorie. Realmente, existem países que têm um acordo de ai, meu Deus, Reciprocidade, isso. reciprocidade. E normalmente são Itália, se eu não me engano, tem outros países da Europa. Uhum. Da América do Sul, acho que é só o Chile, mas eu não tenho de cabeça. Mas existe uma lista de países. O Brasil não tem, então se você só tem um passaporte brasileiro, você não tem direito. Mas tem uns poucos países na Europa que têm direito a usar o benefício do Medicare aqui. E Mas aí, obviamente, eu fiquei até com uma dúvida, Marjorie. Talvez você tá no visto de estudante ou você tá no Work and Holiday Visa? Porque o visto de estudante, por mais que você tenha acesso ao Medicare, você é obrigado a ter um OSHC, né, para aplicação do visto de estudante, que é um seguro voltado para estudante nacional. Então, e também, né, Paulo, isso que a gente está falando aplica-se ao visto de estudante. O Work and Holiday paga-se mais imposto, correto? o Work Holiday não tem aquela faixa do 16%, né? E nem tem a Uhum, faixa de isenção, ele já passa a pagar 30%. Então, ele paga mais imposto do que quem está no visto estudante, né? uhum, Normalmente, eles não recebem nenhum refund, porque o que eles pagam lá no trabalho já é o valor que vai ficar para o governo. uhum. E eles têm esse direito, a depender do país que eles vieram, eles têm direito a usar por 6 meses o Medicare aqui na Austrália, né? E aí, obviamente, ele só vai ter direito a uma parte do ano de isenção e fazer o claim de uma parte daquele ano no tax return. E é por isso que, mais uma vez, é necessário fazer esse sistema, solicitar esse sistema do Medicare, justamente para saber qual o período que você tem direito à isenção. Se é o ano fiscal todo, se é uma parte do ano, e é nesse documento que vai nos dar. Perfeito. Mas tem sim alguns países que têm reciprocidade e aí tem direito a usar o Medicare. A pergunta da Carolina: o que for cash in hand, casual sem registro? O cash hand tem que ser bem claro. Cash hand tem que ser cash mesmo, dinheiro vivo na sua mão. Não é passando na sua conta. Se você recebeu por transferência, você Se tem que você declarar. depositar na sua conta esse dinheiro, é a mesma coisa, né, Paulo? Aí já deixou de ser um cash, né? Assim, não é um trabalho legal. Eu não posso dizer que isso é Uhum. legal, tá, gente? Isso é ilegal. Essa Isso. forma de pagamento é ilegal, porque as pessoas que pagam no cash provavelmente estão sonegando imposto, né? Então, elas estão sonegando e coloca você para poder não declarar e sonegar e por aí vai. E aí vai seguindo um ciclo, né?
Mas, assim, o que eu tenho que te dizer é, se você não depositou, se não entrou na sua conta, não tem como o governo saber, né? Aí vai da pessoa, se ela vai declarar aquilo ou não. Então, não tem como ter o controle, né, de saber. Mas cash in hand tem que ser, mais uma vez, é o dinheiro vivo na sua mão e você gastou aquele dinheiro vivo com alguma coisa e o dinheiro foi embora. Mas se passou pela conta, já não é mais cash in hand. E aí, supostamente, você teria que declarar sim, tá? A Isis perguntou, se chegou agora em maio, mesmo, eu tenho que declarar mesmo estando aqui só um mês? Isso é uma ótima pergunta também, porque como você aplicou para o Tax File Number, provavelmente já aplicou agora em maio, você já cria essa obrigação de entregar. E como eu falei, mesmo que... Agora, se você não trabalhou nada, zero, não trabalhei no táxi, não trabalhei na BN, não ganhei nada ainda, porque às vezes acontece, a pessoa começa a trabalhar no terceiro mês, sexto mês, que seja. Não trabalhei nada. Aí você faz uma declaração de non necessary, que a gente chama. Que é eu nem faço a declaração de imposto de renda, eu só vou informar para o HO que você não tem necessidade de entregar nada, porque você não ganhou nada e não tem nada a declarar. E aí é muito mais simples o processo, entendeu? Então, e é super baratinho fazer essa declaração. Ou você pode tentar fazer sozinha também, tá? Porque é só informar para o HO que você não teve nenhuma renda e nada a declarar, tá? Mas teria sim, se você já tem um taxonômico, teria que formar alguma coisa, tá? Tá, e você quer falar alguma coisa? Quero. Oi, Paula, Thay aqui. Oi, Thay. Eu tenho uma dúvida que surgiu de uma estudante, que ela chegou semana passada, e aí eu fiz o welcome com ela solicitou o TFN, a gente estava falando dessa questão de tax return, ela falou, tá, mas se o meu TFN não for emitido até 30 de junho, apesar de eu ter pedido, não preciso Não, declarar. não precisa, é só Tá quando bom, ele é emitido. tá Só bom. quando ele for emitido. E aí ele vai ter a data lá, né? Na carta vai vir a data, né? Que eles emitiram o Sim, taxonômico para ela. tá bom. Obrigada. Eu acho, peraí, que tem perguntas. Tá, dá para fazer esse informativo do ano passado? Ótimo, Carolina. Quando você fizer essa declaração de 25, por exemplo, se você fazer essa declaração com a COP, a gente vai ver lá, você está com taxa em aberto de 24. Aí você fala, não, não trabalhei. A gente já faz a declaração de isento de 24 e faz esse informativo de 24 sem cobrar nada, já que você vai fazer o de 25 com a gente, entendeu? Aí, outra pergunta, Tássia. Talvez você não falar depois sobre isso, mas como é de ter mais retorno do táxi? Tá. Ótima pergunta. E agora que a gente vai falar sobre isso, Tássia. Realmente, Tássia, a única forma de você aumentar o seu refund ou pagar menos imposto é com as despesas. Porque o valor que você ganhou, você não tem como alterar, o valor de imposto que você pagou, você não tem como alterar. Aquilo já foi feito, já aconteceu. Então, baseado no que você ganhou, você pagou o imposto suficiente ou não. E aí, a única forma de a gente diminuir esse imposto, né, e obviamente você ter um refund maior ou pagar menos, seria através das despesas. Então, quanto mais despesas você tiver, a gente vai diminuir esse imposto. E quais são essas despesas? Sempre pense que aquela despesa tem que ser relacionada ao trabalho, tem que ter alguma relação com aquele trabalho. Porque se não tiver, se for uma coisa pessoal, você não pode colocar, tá? Aí eu vou falar da parte do curso, mas vamos falar primeiro aqui. Uniforme, né? Se você compra uniforme no trabalho, principalmente quem trabalha com construção, que compra aquelas vestes, aquela amarelo bem, cheguei, né? Tipo, bem bright, a bota de proteção, roupas específicas que tem a logo da empresa, aquilo são uniformes e aquilo pode ser declarado, tá? A lavanderia, que é para você lavar esse uniforme em casa, também colocamos. Se você faz para uma doação, também coloca, mas aí tem que ser doação para instituições registradas com HO, né? A única instituição brasileira que tem esse registro é a Casa, não sei se vocês conhecem, mas que manda cestas de comida para o Brasil, né? Ela é a única brasileira que tem. Mas às vezes tem algumas igrejas que são, algumas instituições que são, né? Registradas. Nós temos também as ferramentas de trabalho, né? Se você, por exemplo, trabalha de casa e precisou comprar um laptop, o laptop é uma ferramenta de trabalho seu, a gente vai poder colocar o seu laptop. Você trabalha usando muito o seu telefone, né? A gente vai poder colocar o seu telefone. Você trabalha na área de construção, precisa comprar a ferramenta de trabalho, a gente vai poder colocar.
Você trabalha de cleaner, precisou comprar o vacuum, precisou comprar material de limpeza, a gente pode colocar. Então, sempre pensa, relaciona com o meu trabalho ou não? Aí, outras coisas que às vezes não relacionam, por exemplo, mas que entra, por exemplo, eu precisei tirar uma licença para poder trabalhar, que no caso RSA, Blue Card, White Card, isso aí tudo entra, porque você precisou daquilo para o trabalho, né? O trabalho solicitou aquilo. First Aid também, né? E aí tem as despesas do contador, que também é uma opção, você pode colocar. Então, basicamente, se você esse ano gastou, vamos dizer, $200 para fazer seu tax return, isso vai entrar com a despesa no seu tax do ano que vem. E essa despesa, basicamente, você vai ser reembolsada um valor de volta, depender de onde, quanto imposto você esteja pagando. Então, pense Tu assim, tem razão, né? Não fazer com contador. além de, né, de ter toda a facilidade, né, ser um processo mais rápido, porque eu Conhecimento, a estou fazendo segurança. Uhum. com segurança e tudo mais, você ainda consegue recuperar uma parte disso quando você fizer o próximo táxi, né? Então, a despesa do contador também entra. E aí eu quero mencionar duas coisas. Além do curso, eu quero mencionar antes despesa de carro. Às vezes as pessoas perguntam, eu tenho que ir para o trabalho, eu dirijo meu carro e tal, tal, tal. Essa parte, somente o que você faz de um cliente para outro ou de um trabalho para outro, mas nunca de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, infelizmente, a sua locomoção para chegar no trabalho e depois para voltar para casa não entra, independente de como é que você fez. Se eu fui de avião, de trem, né? Eu fui de carro. Se você só estava se locomovendo para chegar ao trabalho, não entra, infelizmente. Agora, se você trabalha na BN, e você tem um carro onde você carrega suas ferramentas, né? Você tem aquelas yurts da vida. Aí sim, você coloca a despesa do carro toda, porque é o seu ferramenta de trabalho é aquele carro, onde está tudo lá seu, todas as ferramentas de trabalho estão lá. Aí é um caso à parte. Mas se você trabalha no Tax File Number ou trabalha na ABN, mas não usa o carro como ferramenta de trabalho, pensa que é só quando você vai visitar clientes ou você vai de um trabalho para outro que você pode colocar, tá bom? E, por último, nessa parte de despesa, eu queria falar dos cursos, que é o que a Tássia perguntou. Tem que ser relacionado ao seu trabalho. Por exemplo, eu estou aqui, trabalho numa Child Care Center e já tenho um certificado, só que agora eu quero fazer um diploma, eu quero me especializar mais ainda. Se a minha... Tem relacionamento? Tem relacionamento. Massa. Mas, além disso, eu vou precisar de uma carta do meu empregador. Porque são as duas coisas que o governo vai te pedir para você poder colocar o curso, que é o recibo de pagamento que você realmente pagou por aquele curso, a empresa não reembolsou para você, né? Você teve aquele custo. E, além disso, você tem uma carta do empregador falando: eu realmente motivei a Tássia a fazer esse curso, porque era importante para ela ganhar conhecimento e melhorar o skill dela aqui na empresa, que com isso provavelmente ela vai ter que crescer, vai estar, né, ganhando mais, ou tá tendo um cargo melhor, etc e tal. Então, esses são os requisitos para você botar um curso, né? Agora, vamos um outro exemplo. Eu estou estudando childcare e aí eu arrumei um emprego. Eu já não posso colocar, porque você já estava estudando e quando você começou a trabalhar, esse estudo já existia, então não foi uma coisa que aconteceu depois de você ter começado a trabalhar, tá? Então você teria que estar trabalhando e fez um novo curso de especialização para melhorar ainda mais o seu skill. Então, não pode ser aquele curso antes que te preparou para arrumar um emprego. Aí já não pode, tá? Infelizmente. Agora, isso eu estou falando mais para tax number, tá? ABN, para quem trabalha com ABN, já é um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho meu business, eu fiz um curso de marketing. Por mais que eu não preste serviço de marketing, mas o marketing me ajuda no meu business. Eu entender melhor o marketing. O curso de management, né? De liderança. Eu posso colocar esse curso.
né? Porque tem a ver, eu sou um dono de business, eu tenho um leque maior, eu tenho uma flexibilidade maior para colocar curso. Mas no Tax for Number, eu preciso da carta do empregador, eu preciso já estar trabalhando e comecei o curso depois, e eu preciso ter pago por aquele curso, tá bom? E, pessoal, só lembrando que, por exemplo, muita gente nesse período pede pra gente, Isa, me manda o recibo da Hello. Muitas pessoas, muitos estudantes que pagam pra gente, a gente transfere para a escola, ele vai precisar do recibo da escola, né, Paula? Do pagamento do curso, que é o recibo que a escola fornece. O nosso, infelizmente, o nosso recibo não serve para esse fim, né, de comprovar a despesa. Mas eu tenho certeza que a escola pode fornecer isso, né? Isso aí é Sim, com tranquilo. certeza, com certeza. Aí tem que pedir Não tem direto para a problema nenhum. escola. Uhum. A Catarina perguntou: declaração da compra de computador, celular para áreas do uso de uso contínuo, é necessário o empregador comprovar? Não, não precisa do empregador comprovar, mas essas partes de ferramenta, não. Se você não precisa de carta de empregador, não. Você só precisa mostrar, não, eu trabalho de casa, é um fato que eu trabalho de casa e eu uso meu laptop para o trabalho, entendeu? Ou eu uso meu celular para o trabalho, entendeu? Não tem problema nenhum. E a Tássia pergunta, qual a relação do valor do custo e do táxi? Percentual. Tássia, vamos lá. Sempre pensa assim, sempre vai variar da onde você está naquele tax bracket que a gente mostrou antes, né? Vamos dizer que eu ganhe mais de 45 mil no ano. Eu estou no income de 60 mil no ano, né? Se eu tiver uma despesa de 10 mil dólares do curso, né? Os 60 mil vai cair para 50 mil, né? Então, esses 10 mil tá dentro daquele bracket de 45 mil a 130 mil. Ou seja, eu vou economizar 30% de imposto. Então, o que você vai ter de retorno é 3 mil dólares. Meu custo custou 10 mil, eu vou retornar 30% desse valor, que é 3 mil dólares. Então, é um baita desconto, se você parar para pensar assim. É um baita desconto, né? Mas, mais uma vez, tem que ser relacionado ao trabalho e tudo mais. Mas é assim que você tem que pensar. Você tem que ver onde você está, em qual bracket você está, para você ver o percentual. Como comprovar que eu trabalho home office, que eu poderia, inclusive, declarar aluguel, celular, como isso? Home office. Boa pergunta, Carolina. O aluguel em si, não é que o aluguel entra, a não ser que você trabalhe, mais ou menos, a não ser que você trabalhe com a BN. Quando você trabalha com a BN, a gente pode fazer um cálculo, né, percentual daquele aluguel baseado na área que você ocupa dentro de casa com o seu escritório. Normalmente a gente faz assim, baseado no square meter, 20 metros quadrados e minha casa tem 80, então mais ou menos 25% do espaço aqui, do custo do aluguel, eu posso colocar. Mas isso é no ABN. No Tax for Number, quem trabalha no Tax for Number, você pode botar as horas trabalhadas de casa. Então, o governo tem um cálculo de centavos por cada hora que a pessoa trabalhou de casa. Então, se você trabalhou 10 horas, o ano passado era 67 centavos, esse ano de agora, eu acho que aumentou para 72, se eu não estou errada, 72 ou 74, mas assim, vamos dizer, 70 centavos, ou seja, 70 centavos por hora que você trabalhou de casa. É assim que faz o cálculo, Mas a entendeu? empresa não tem escritório. Ela falou para mim que quando a empresa não tem escritório, que a pessoa obrigatoriamente tem que trabalhar remoto, que eu poderia colocar. E você trabalha no Tax for Number? Trabalhei no TFN de novembro até junho. Aí a gente pode ir por um outro caminho, mas assim, e aí mais uma vez, é importante que você converse com o contador para poder fazer o cálculo específico para você. Mas a gente vai avaliar o seu actual expenses que você teve no seu home office, já que você é full time de casa, e você tem como comprovar que não tinha um escritório daquela empresa naquela sua cidade. E aí a gente vai te passar tudo que a gente pode estar colocando para você, para somar e a gente calcular um percentual daquilo. Tá bom, obrigada. O Medicare a gente já falou, né? Mas é aquela questão do 2%, mas é só para quem tem um income acima de 27.222 para esse financial year. Então você só é cobrada quando passa, mas para os estudantes não é cobrado. A gente pede o Medicare Entitlement Statement.
O Super no Eixo, eu só quero mencionar porque eu acho que é interessante vocês saberem, o Super no Eixo é a sua aposentadoria aqui da Austrália, né, onde esse dinheiro vai ser guardado, o empregador, quando você trabalha no Tax on Number, ele tem que te pagar, no caso, este ano que acabou agora, vai acabar agora, é 11,5%, esse ano que começa a partir de 1º de julho é 12%, então, do seu gross, do gross wages, então se você ganhava $1.000, então, $115, né? Eles estavam pagando pro seu Super no Eixo e agora vai passar a pagar $120, né? E esse dinheiro vai sendo acumulado naquela sua conta de super, né? E como é que você tem acesso a esse dinheiro? Quando se aposentar, que é o ideal, né? Mas se você está no visto temporário, você não vai pegar um permanente e decidiu ir embora do país, você pode acessar esse super. Porém, o governo fica com 38% do seu saldo, né? Uma baita balcanhada, né, É. que eles dão no seu super. Mas você tem como recuperar. A gente Uhum. não faz esse processo mais, a gente fazia, mas é muito burocrático, leva muito tempo, então para a gente não estava valendo a pena fazer o processo. Mas tem pessoas que fazem, vocês conseguem fazer sozinho, existe lá todo um processo, né, para poder aplicar. O que a gente aconselha é que você verifique se o seu nome está correto, porque se seu nome não tiver igual no passaporte, eles não vão liberar. Eles fazem tudo para poder segurar o seu super lá. Então, confirme se seu nome está correto. Faz a autenticação do seu passaporte antes de você ir embora, porque eles vão pedir a cópia autenticada do passaporte e tem que ser autenticada por um juiz de paz em inglês. Uhum. Uma autenticação no Brasil não vale, né? Então, um Sim. grande problema quando você já deixou o país. Então, antes de ir embora, faz isso, vê direitinho o processo, prepara tudo, mas você só consegue aplicar quando você deixa o país, tá? Mas esse é Sim, um outro Paula, assunto seu. a gente até passa essas dicas, né, com os estudantes da Hello que nos comunicam que vão retomar. Aham, Retornar ao Brasil, tem muitas coisas que você precisa resolver quando você ainda está na Austrália. Essa parte da documentação, para conseguir levantar o é, seu super, né? Se você faz no Brasil, é ainda mais difícil. Então, tem exatamente. a conta do banco aberta também para você Deixar a conta conseguir aberta, o exatamente. valor. E aí, Paulo, eu até te perguntar, e você tem, quando você decide voltar, vamos supor, não é o período de tax return. Aí você ainda assim tem que fazer um tax return pelo período que você ficou daquele Isso. ano fiscal, Eu quando você volta. acho que é o próximo, até o próximo Ah, slide. tá. Deixa eu passar. Ah, isso. Isso. Você está retornando para casa, né? Você já não vai mais trabalhar na Austrália, você pode dar entrada no seu tax return e você pode fazer antes do ano acabar. Por exemplo, você vai ficar aqui até outubro. Outubro você vai embora. O táxi de 26 você só poderia fazer em julho do ano que vem. Mas por Isso. você estar deixando o país, você pode entrar em contato com a gente pode fazer essa aplicação antecipada e você, obviamente, recebeu o quanto antes aquele dinheiro, tá? E Maravilha. aí você só precisa ter parado de trabalhar. E você pode estar na Austrália ainda, você não precisa esperar sair para aplicar o tax return. Então, assim que você parar de trabalhar, receber o último payslip, você pode mandar a documentação e a gente faz a aplicação. Mas o super não, o super tem que ter deixado o país. E é esse aí, o nosso time da Cope. Espero que vocês tenham gostado do seminário. A gente passou até um pouco do tempo, eu imagino, Mas mas foi, a gente deixou aberto aí para o pessoal. é, e que bom que vocês ficaram até o final, né? E espero ter ajudado, tirar todas as dúvidas. Se aparecer Obrigada, Paula. a hora. Isso. O pessoal tem alguma dúvida que vocês ficaram, que vocês gostariam de tirar com a Paula? Só quero agradecer. Obrigada. Obrigada, Ah, Sumaia, pela presença. não, que bom, que bom. Que bom, pessoal. Isso Ficou mesmo, gravado também, né? Qualquer coisa, volta lá para a gravação. a gente gravou, vou subir no nosso canal do YouTube. Se você participou e gostou, acha que pode ser útil para algum amigo, não é só mandar o link do YouTube. Paula, queria te agradecer muito. Realmente, como eu falei no início, né, para quem não estava aqui, quem participou do webinar vai ganhar 15% de desconto no Tax Return da Cope. Como que vocês conseguem agendar com a Cope? No link da bio do Instagram da Hello, Hello in Australia, se você não segue, siga. Lá tem um link para você agendar o seu
tax return com a Cope e o desconto dos 15% serão aplicados, né, depois que você fizer a consulta com o contador, né, Paula? Exato. Aí quando depois vocês tiverem a consulta, vocês vão informar, olha, eu sou um dos participantes do seminário, a gente vai confirmar isso com as meninas da Hello, tudo certo, Isso. vocês vão ter o desconto dos 15%, E tá? para garantir esses descontos, obrigada, Gabriela, Catarina, para garantir esse desconto de 15% no tax return e os $50 de desconto para quem renovar o visto de estudante com a Hello, Outro tem que benefício. deixar isso, o nome no chat e preencher o link que também está na bio, que é o formulário de participação neste webinar, porque nós vamos cruzar os nomes do chat com as informações que vocês colocaram no formulário, tá? Então, para garantir esses dois descontos, esses dois presentes para vocês, tem que fazer isso, tá? Obrigada, Érica, por mandar. Eu queria muito agradecer a Paula mais uma vez, né, a vocês. Que né, reservaram esse tempo para um assunto tão importante e relembrar, realmente, sempre foi importante o tax return como uma empresa de confiança, né? Hoje está ainda mais importante. Teve até uma pergunta que a gente levantou, né, nas redes sociais. O tax return pode interferir no meu visto? Cada vez mais o Departamento de Home Affairs está ligado ao ATO, tá? E nós tivemos requests recentes, né, de pays slips dos últimos anos, né, o Home Affairs pedindo payslip ou tax return dos últimos anos dos estudantes. Então, assim, eu acho que não tem dúvida, né, Paula? E nem só do visto de estudante, né? Todos os Não, com outros certeza. O vistos. pessoal que está aplicando para sponsor, o pessoal que aplica para Uhum. permanente, sempre estão pedindo, cada vez mais, né? Então, e é importante que faça a coisa certa, né? Que realmente coloque. Muita gente às vezes fala, você pode corrigir meu táxi de 2, 3 anos atrás, porque eu tinha que ter colocado, Uhum. porque eu trabalhava com isso, eu coloquei com aquilo, e por Uhum. aí vai, sempre por conta motivo de visto, né? Então, Exato, cada exato. vez mais requisições, porque a imigração está pedindo certos comprovantes que Uhum. estão dentro do tax return. E assim como, né, a gente não sabia tanto que isso ia acontecer há 2 anos atrás, daqui a 2 anos, quando você estiver aplicando um outro visto, né, não tem por que você não deixar tudo certinho, né, para garantir, fazer tudo conforme a lei e com a segurança, né, de profissionais que já mexem com isso, que têm conhecimento. Aí a Paula de 15 anos de experiência, né, nessa área. E além disso, ainda pode colocar como despesa no seu tax, então realmente não tem razão para você não procurar um contador, fazer o tax certinho. Se você não fez os outros anos, regularize, porque, né, esse é o caminho. A Isis perguntou como entrar em contato com a Copa. A Isa falou que vai ter o link no Insta Isso, da Hello para poder buscar o appointment, mas tem nosso website, ele estava o nosso telefone aí, e-mail, info@copaccountants.com.au, tem o nosso website também, e a Thay também colocou o link. exatamente. Tá tudo lá no nosso Instagram, mas qualquer dúvida que vocês tiverem também, é só mandar ou por WhatsApp ou por direct, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Maravilha, gente. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que te respondeu todo mundo. Acho que respondemos todo mundo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Paula. Obrigada, equipe Hello, que tá aí sempre Obrigada a dando todo o vocês, suporte pra gente. E até o ano que vem, né, Paula? Isso, até ano que vem, para o Mas ano. vamos ver se a gente se Sem vê antes. dúvida. Com fé em Deus, estaremos aí ano que vem de novo. Amém, com certeza. Muito obrigada, viu? Ótima Obrigada, tarde gente. para vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.